Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre amado Jesus estejam com todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Neio Lúcio. Capítulo 4, a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulhoso e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. Como seria de desejar? Porque há espinheiros lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhes o peso e os detritos, mas se germina a pressão e as impurezas do solo, não lhes paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro, e embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e é nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Então aqui Jesus colocou o exemplo da semente para que nós possamos analisar e termos como exemplo de vida, né? Todos nós temos a chama da ascensão, todos nós fomos criados e temos o desejo de se tornar melhores de forma inconsciente, porque essa chama vem do Criador. E todos nós seremos seres perfeitos. A vida nos impulsiona a nos tornar seres perfeitos. E aqui, quando Jesus dá o exemplo da semente, é interessante que ele diz que a semente, por exemplo, independente de onde ela caia, porque ela não é como nós, ela não pensa, ela não raciocina, ela não pensa, mas ela tem um propósito que foi criado. O propósito dela é crescer, se tornar uma grande árvore e produzir frutos para terceiros e não para si próprio. Então nós já temos um exemplo através da semente. E a semente, como tudo na natureza, não passa por privilégios. Independente de onde a semente caia, ela vai ter a dificuldade do seu crescimento. Então pode ser que ela caia num solo, onde o solo seja um pouco mais, dificulta mais a sua penetração das raízes, né? Então dificultando o seu crescimento. Mas independente disso, ela vai confiar de que vai chover e vai fazer o seu melhor, porque esse é o propósito do qual ela foi criada. Como todos nós temos o propósito de crescimento, o propósito de elevação e de evolução, né? Então todos nós estamos teoricamente no lugar que nós precisamos estar para que nós evoluirmos. Então a família que estamos serve de aprendizado para alguma situação em que nós desejamos e resgatarmos. O trabalho, tudo na nossa vida tem um porquê. Deus sabe de tudo porque nós estamos envoltos em Deus. Então Deus é a força criadora, né? Deus é a força motora ali da criação. E a semente, igual a gente está falando, a semente, como diz Jesus no exemplo, ela vai fazer o seu melhor para crescer. Eu me recordo de uma passagem que eu vi numa palestra que cita do Chico, e o Chico se colocava como se fosse uma lesma, por exemplo. Então você fala, nossa, o Chico, na categoria que ele estava, no entendimento que ele tinha, na evolução espiritual que ele tinha, ele se considerava uma lesma. Mas a mensagem final não é se tornar uma lesma, porque ele complementa. O importante é você não voltar para trás, mas continuar caminhando para frente. Então a lesma, ela não dá ré, ela não anda para trás, ela sempre anda para frente, devagar. E o importante na vida é manter constância. Como a gente diz, a semente vai encontrar dificuldades, tudo na vida encontra dificuldades. Nós olhamos a nossa vida porque somos seres racionais, mas tudo na lei da natureza tem a sua dificuldade que enquadra no seu desenvolvimento. Como a semente tem a dificuldade do solo, o sol tem o seu percurso ali a percorrer, a natureza tem o seu desenvolvimento. Então tudo está funcionando de forma gradativa para um aprimoramento futuro, né? Então nada está inútil, nada está parado. Mas o importante é que nós não paramos o nosso progresso espiritual e precisamos colocar a nossa ascensão espiritual acima das coisas da matéria,
né? Porque Deus sabe o que está fazendo e temos um propósito de crescimento. Então Jesus colocou essa situação para que nós analisarmos que a nossa vida, né, como seres racionais, não difere muito da semente ali no seu desenvolvimento. Nós encontramos as dificuldades que nós precisamos vencer, né? Nós encontramos as dificuldades do dia a dia que são comparadas ao solo, né? Igual ele diz aqui, a semente encontra o escuro do solo, a dificuldade, a falta de água talvez, mas ela tem confiança de que o propósito dela está definido. Antes de nós reencarnarmos, nós assinamos embaixo o que passamos aqui hoje, né? As peças-chaves, as passagens-chaves, melhor dizendo. Então, nosso íntimo tem consciência disso. Nós temos o propósito que é espiritual, o burilamento do nosso espírito perante a matéria. Então, nós vamos vivenciando, vamos passando por questões que encaramos como sofrimento no dia a dia, mas precisamos renovar a cada dia, como a vida renova a cada dia. Precisamos fortalecer e sempre mantendo o foco no alto. Como diz aqui a passagem, a semente, o propósito dela é ascender para cima, ou seja, ir em direção à luz. E nós também precisamos ir em direção à luz, sempre mantendo o pensamento na espiritualidade e no progresso do espírito, porque assim nós estaremos acima da matéria, colocando Deus acima das coisas. Porque se nós olharmos sempre a matéria, sempre olharemos as dificuldades do agora, mas a vida não é o agora. Hoje nós estamos vivendo esse momento, amanhã já tem uma renovação. Amanhã já é um outro dia, são outras circunstâncias, outros momentos que acontecerão que eu terei que lidar. Momentos bons ou momentos ruins. Como o Chico mesmo dizia, tudo na vida passa, é questão de tempo. Nós não podemos dar tamanha importância para o sofrimento, que o sofrimento, na verdade, ele é uma escada de evolução. Então nós olhamos o sofrimento como uma escada de evolução. Eu não vou dar portas, eu não vou abrir as portas para essa situação me afetar. Assim eu estarei trabalhando o meu eu e estarei trabalhando a minha forma de crescimento, colocando um ponto de definição lá na frente. Eu quero alcançar esse ponto, eu quero chegar nesse ponto de definição. O meu propósito é a ascensão espiritual, não só o meu, como de todo mundo, e principalmente da espiritualidade. Nós reencarnamos para isso, para evoluir, para ascender espiritualmente falando, para nos resgatar de quem nós éramos e para nos resgatarmos com aqueles que prejudicamos. A fé ela é importante por conta disso, porque ela cria bases e alicerces em cima de certezas. Então nós vamos ter certeza que nós vamos vencer, mas um ponto importante é reconhecer o que precisamos melhorar e não permitir que essas brechas que precisamos melhorar sejam abertas para que obsessores, para que pessoas ou influenciadores nos influenciam. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, os espíritos nos influenciam, as pessoas nos influenciam, mas nós temos a decisão final. Se nós permite a influência me atacar ou não. Eu quero ser influenciado ou eu pretendo influenciar positivamente? O mundo ele é repleto de influências. Então, continuando aqui, Jesus continua. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhes rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso da ascensão e não mais consegue se deter. Então é aqui, quando nós nos reencontramos espiritualmente falando e colocamos o ponto final de chegada lá na frente, como a gente estava falando um pouco antes, as raízes ficam mais fortes porque a espiritualidade superior consegue nos alimentar com a esperança e com a fé, sempre renovando o nosso eu e sempre tentando nos manter o equilíbrio acima da matéria, ou seja, as coisas do mundo são passageiras. Amanhã é uma renovação constante. Amanhã o sol está de volta. Eu me recordo de uma frase do André Luiz interessante que diz que precisamos ser como o sol, esquecer a sombra do dia anterior e nos renovar a cada dia. Porque o sol sempre volta a brilhar, independente das nossas
situações, o sol brilha para todos. Então nós temos a bênção da renovação, né? E aqui ele continua, então, nós precisamos ser como se fosse a semente aqui que encontrou a água ali, ó, e realmente criou raízes profundas, né? Então, depois que criar raiz, é necessário mantê-las, né? Mantê-las firmes ali, porque o resto é ascensão para cima. Então, a espiritualidade é da mesma forma. Depois que eu me reconectar com o meu propósito, eu preciso manter o meu propósito alimentado. Tipo, qual é o meu objetivo? É esse, então eu quero manter esse objetivo. Mas para isso eu preciso alimentar ele como? Com conhecimento, com libertação e vencendo as más tendências que nós temos, né? Sempre ficando observando. Por exemplo, eu identifico que eu sou nervoso, então eu estou numa situação que eu sei que eu posso ficar nervoso, eu coloco em calma, então eu respiro, tomo uma decisão salutar, porque depois que nós agimos no impulso, é difícil voltar atrás, porque você já foi aí, você tem que repaginar, recontrolar, reequilibrar, né? Isso leva um processo, né? Então Jesus é que ele compreende isso, só que o que ele diz? É necessário não mais parar e nem mais se deter, porque depois que você realmente encontra a fonte e se liga a ela, você começa a alimentar ela com a espiritualidade, com coisas boas, com positividade, né? A espiritualidade é assim, a leitura diária, o pensamento sempre focado, sempre a certeza de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje, né? Vencendo as tribulações da matéria. O que nos prejudica na grande parte são os momentos de visão simultânea no agora e não olhando lá na frente. Então nós temos que sempre ter a visão lá na frente e não parar, não cessar, como eu dei o exemplo do Chico, né? Ser uma lesma, mas ser uma lesma que sempre anda para frente. Não importa a velocidade, cada um anda na sua velocidade. Cada um tem o seu tempo de chegada, porque cada espírito é um espírito, cada um é um, mas todos somos filhos de Deus e todos vamos chegar no mesmo ideal, que serão seres perfeitos, né? Então, cada um acompanha o seu próprio progresso, só que não podemos perder tempo, não podemos parar nessa evolução. Se quisermos sermos felizes e somos projetados para a felicidade, precisamos realmente trabalhar em prol do nosso próprio eu, vencer a nós mesmos e alcançar o objetivo, que é a ascensão espiritual, e como se fosse a semente que Jesus deu o exemplo aqui. Continuando, Jesus diz: age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral, né? Então, a semente, ela age em favor do bem geral, porque o propósito dela, primeiro, é criar raízes, segundo, é ascender em direção à luz, e terceiro, é dar frutos. Depois que ela der frutos para terceiros, né, ela cumpriu a missão dela e ela vai realmente morrer na matéria, mas continua no espírito. Então ela deixou uma lembrança ali, ou seja, é como se nós passássemos perto de uma árvore e falasse: nossa, tinha uma árvore aqui, tinha um pé de manga, por exemplo, eu comia manga. Então ela deixou a recordação boa dela. Na nossa vida somos assim, nós deixamos rastros ao longo da eternidade, né? E nós evoluiremos nesse sentido. Então a lei divina nos mostra a harmonia, que nós precisamos viver em harmonia, é sempre produzir querendo o bem do outro. Por isso que Jesus sempre dizia: antes de você fazer alguma coisa para você ter certeza que você não vai prejudicar ninguém, troca de lugar. Então, se pôr no lugar do outro é ver a vida de uma forma diferente. E aí, continuando. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada? O reencontro com a divindade que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhes o objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhes torturasse o coração. Né? Então aqui o que ele estava falando, que a gente comentou, depois que você encontra o objetivo, você segue firme. Vai ter momentos ainda, né, de tristezas, talvez você chora hoje, sorri amanhã, sim, mas você é movimentado pelo objetivo final que você realmente agora tem. Ou seja, você sabe o objetivo que você quer chegar. Jesus, por exemplo, quando ele veio até nós, quando ele reencarnou no nosso meio, ele veio com a ascensão, porque ele já era um espírito evoluído, né? Ele já tinha alcançado esse grau de evolução em outros períodos, em outras reencarnações.
né? Então, quando Jesus veio, Jesus venceu tudo que tem na nossa vida cotidiana, né? Então, por isso que Jesus diz: eu venci o mundo, tem bom ânimo, né? Eu estou com vocês até o fim. Então, se Jesus venceu, todos nós venceremos. E Jesus enfrentou todas as dificuldades que nós enfrentamos, até mais, né? Até mais. Mas qual que era o objetivo final de Jesus? Jesus tinha um ponto definido, que era mostrar para o mundo de que Deus está acima do mundo, que as coisas espirituais estão acima, que nós precisamos vencer as tendências do mundo, as paixões que nos prendem, que fazem com que nós prejudicamos uns aos outros, viver espiritualmente, coletivamente, né? Espalhar o amor, porque Deus é amor, é as leis da natureza. Então Jesus veio em missão para nos libertar-nos de nós mesmos e veio trazer essa mensagem e passou por toda a prova e venceu no final das contas, porque ele tinha esse objetivo. Quando nós reencarnamos, como a gente falou um pouco mais atrás, nós temos o nosso objetivo traçado no espírito antes de vir. O André Luiz já fala isso para nós. Esse trajeto reencarnatório, nós somos cientes dele, nós assinamos embaixo. Então, quando nós não vencemos, às vezes, quando nós não conseguimos vencer as tendências que nós trazemos do passado, é porque nós nos sabotamos, nós desistimos, nós desmotivamos, nós esquecemos a essência principal, o objetivo final, que era vencer o que nós projetamos vencer. Por isso que Jesus é importante, por isso que a espiritualidade é importante, porque ela nos dá meios e trajetórias para vencer ali. Não que a religião seja importante, Inclusive tem uma frase interessante que o Antônio diz, que é o seguinte: Jesus não criou religião, Jesus é a religião. Então Jesus é a religião, é o meio de salvação, porque ele é o caminho verdadeiro mesmo. Então, depois que alcançarmos e tendemos a propósitos maiores espirituais que preenchem o espírito, o vazio já não mais vai existir. Vai ter desânimo cotidiano por influência, mas não aquele desânimo, que vai frequentar por longa data, porque o propósito vai ser maior. O propósito vai ser como se fosse da árvore, que vai ser dar frutos para terceiros. Vai ser realmente demonstrações de afeto e um mundo melhor. Ou seja, os grandes empreendedores, grandes pessoas que fazem grandes coisas, o propósito deles é deixar para o mundo um legado, mas um legado bom, um legado de esperança, de paz. Então nós precisamos pensar assim: nós também temos o nosso projeto dentro da nossa família. Ou seja, um pai de família, o propósito dele é deixar que o filho tenha um legado, mas um legado de amor, um legado de esperança, de educação, e não um legado materiais. Mas depois que tivermos a espiritualidade firme, nós conseguimos sobressair em cima de qualquer circunstância, porque não mais nos tornaremos egoístas e nem orgulhosos. Então teremos aprendido a lição da árvore e da semente, vencendo as barreiras das nossas dificuldades, crescendo em direção à luz e servindo, dando bons frutos das boas ações que nós criamos no decorrer da vida e aperfeiçoamos no decorrer da vida. Então ele continua: sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar aos benefícios de que se faz instrumento fiel. A aversão do pai é a preocupação obcecante que lhes vibra a alma do filho saudoso. Então aqui Deus, ele aguarda que nós chegamos ao ponto definido que nós prometemos antes de reencarnar. Então Deus confia tanto em nós que ele nos dá todo o necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Então tudo que nós temos hoje é do nosso merecimento, é para a nossa evolução, e amanhã nós teremos ainda mais, porque aprendemos a lidar com o pouco, e o pouco se torna muito quando nós sabemos fazer. Então sempre agradecer mesmo, agradecer a Deus pela vida principalmente, pelas oportunidades, pelo que Ele está nos lhes dando. Então quando nós tivermos uma dificuldade, nós olhamos a dificuldade e falamos: o que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Qual é o objetivo? O que a vida quer me ensinar? Se eu
não aceito aquela situação, eu olho para mim e falo, então se eu não estou aceitando, o problema não é a situação, o problema sou eu. Eu preciso me burilar nesse sentido, eu preciso me corrigir nesse sentido. Né? Então a vida não cria circunstâncias à toa, não existe acaso, né? Tudo tem um porquê nessa vida. E ele continua. O mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelo serviço em que se exprime. Tá vendo? Pelo esforço e pelos frutos. Então Jesus e os bons espíritos não olham, por exemplo, né, se a gente fala bonito, se a gente prega em cima dos outros, mas ele olha os nossos empenhos em melhora, né, as nossas plantações, né, igual ele diz aqui, se o operário realmente está trabalhando na reforma íntima dele, então isso tem vantagens, isso modifica a nossa vida, isso faz com que nós vencemos as dificuldades do dia a dia. Né? Então lembrando que é sempre corrigindo a mim mesmo e não ao outro. E assim o mundo vai se tornando melhor, porque cada um melhorando a si, o mundo se torna um mundo, né, ditoso, como se diz. E aí continuando, o Pedro questiona. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? E esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio ditoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes as posições no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Né? Então aqui Jesus já demonstrou uma satisfação pela pergunta do Pedro, porque já nos mostra a bondade de Deus. Porque mesmo que a gente às vezes não consiga vencer, porque nós acreditamos que não conseguimos, mas Deus nos deu uma missão, se nós estamos encarnados, se nós existimos, é porque nós temos propósito para vencer e o nosso Pai Celestial acredita nisso. A espiritualidade confia que nós podemos vencer, mas para isso precisa que nós também acreditamos em nós. Muitas de vezes nós acreditamos desacreditando na nossa própria essência, no nosso próprio valor. E nós temos o valor de crescimento, nós precisamos realmente botar a fé em nós, né? A fé que os espíritos colocam, mas para isso nós precisamos realmente persistir na caminhada evolutiva. E aqui ele diz, né, que vai vir a tempestade que vai renovar as sementes, ou seja, vai renovar todos nós. Nós morremos e reencarnamos, então é nesse sentido. Se hoje nós não conseguimos vencer uma questão, né, e uma questão que nós temos más tendências, retornaremos amanhã de novo para refazer a caminhada, para reerguer nesse período. Então, Deus criou tudo de forma perfeita. Nós existiremos por toda a eternidade, né? Como a gente falou no começo, a caminhada é individual de cada um, mas automaticamente coletiva, porque eu preciso do auxílio de outras pessoas. Eu preciso do auxílio, eu preciso do perdão, eu preciso perdoar, eu preciso do amor, né? Então, isso nós fazemos em comunhão uns com os outros, né? Então, é o que Jesus diz. Deus, ele é tão bom que ele renova os seres, né? Ele renova as situações e nos dá outras oportunidades. Mas nós não podemos perder a oportunidade do agora, porque amanhã pode ser mais difícil. Amanhã a pessoa pode ter uma cabeça difícil, que eu preciso me resgatar com ela. Então, não perdemos a oportunidade do agora, porque se estamos no agora, o agora é capaz de fazer uma grande mudança na minha vida, né? O tempo que nós temos dentro dele, nós conseguimos fazer muitas coisas, muitas mudanças, muitos aperfeiçoamentos, muitos burilamentos no nosso próprio eu, mas depende somente de mim. Como a gente falou no começo, é não abrir brechas para influências, né? Influências espirituais, pensamentos malignos, pensamentos negativos, é sempre se bloquear, né? E se estar preparado.
Vamos supor, se você lê muito espiritualidade, se você pratica muito espiritualidade, os espíritos inferiores não encontram brechas para te manifestar, para te influenciar, porque você está com as portas fechadas. É tipo, chegou com a influência, você demonstra a outra, né? Então Jesus, ele era dessa forma. Ele chegava com pensamento negativo, ele mostrava o lado bom da situação. É nós sempre vermos o lado bom, né, da situação. E aí ele continua, né? Então Jesus continua: nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando a tempestade renovadora da existência, para que se dirigem à glória do futuro. Auxiliamo-las com amor e prosseguimos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus esboçou a pequena assembleia familiar e partiu. Né? Então, aqui é o que Jesus disse. Existe milhões de almas no plano espiritual querendo a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de vir, de lutar, de vencer a si mesmo, né? Para ter momentos melhores, vidas melhores, paz de espírito, né? Então, tudo isso, né? Então, não podemos perder a oportunidade de auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor, seja espiritualmente, seja materialmente, né? No sentido de amor, de esperança, de levar realmente uma paz, né? Um conforto àqueles que batem à nossa porta, porque muitas das vezes são direcionados pela espiritualidade, né? E aqui o que Jesus disse, né? Mirando sempre à frente, estendendo a mão sempre que possível, né? E como ele mesmo diz, a gente não deve julgar nem ver as situações de quem passa, né? Mas estender a mão. Como Jesus mesmo curava alguém e falava: cadê seus acusadores? Eu não te acuso, mas vá e não pequeis mais. Toma como exemplo a lição de hoje. Então é igual nós cairmos, aprendermos com o erro e continuar a caminhada. Esse foi o nosso estudo da noite de hoje, do capítulo 4 do livro Jesus no Lar. Fiquem todos na santa paz de nosso Pai Celestial. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.